Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes com a Arte da Guerra. No nosso vídeo de hoje nós vamos contar como foi a saga da introdução das aeronaves A4 Skyhawk 2 da Marinha Brasileira, que hoje são chamadas de AF-1. Acompanhem conosco. Eu queria dizer para vocês que o vídeo de hoje foi todo baseado neste livro, O Voo do Falcão Cinza. Esse livro foi escrito pelo comandante Pedro Lynch, capitão de mar e guerra, aviador, né, piloto da Marinha, que vocês vão conhecer ao longo do vídeo aí, e ele conta toda a trajetória da aviação naval, desde a desativação dela em 41 pelo Getúlio Vargas, quando criou a Força Aérea, né, até a reativação em 52 pelo mesmo Getúlio Vargas, já no governo democrático. Aí depois ele vai contar também quando o presidente Castelo Branco desativou a asa fixa da Marinha e a reintrodução, né, depois pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que possibilitou que o almirante Mauro César, à época que era ministro, adquirisse os jatos A4 Skyhawk. Acompanhem conosco, que é uma saga fantástica. Com vocês, então, o capitão de mar e guerra, aviador naval Pedro Augusto Lynch. Em décadas de operação na aviação naval brasileira, ele viu de tudo em termos de aviões e helicópteros da Marinha. Nessa foto aí vocês veem ele no porta-aviões Minas Gerais, num dos ensaios de homologação da aeronave Skyhawk. A apresentação do livro é feita pelo almirante de esquadra José Maria do Amaral Oliveira, o famoso Águia Cinzenta e uma verdadeira lenda viva da aviação naval brasileira. A foto é interessante, ela foi batida nos anos 60 no esquadrão de helicópteros que a Marinha tinha no quilômetro 11 da Avenida Brasil, onde hoje é a Casa do Marinheiro. O comandante Lynch, que serviu nessa unidade militar, né, ele conta que em 1962 a Marinha construiu uma pista de terra de 600 metros paralela à cabeceira 1533 do Galeão para decolagem das aeronaves Pilatus. Aí vocês veem a pista sendo construída, foi feita em tempo recorde, 3 meses, utilizando unidades de engenharia do Corpo de Fuzileiros Navais, empregados civis e expertise do DNR. Por essa época, a Marinha operava aeronaves de asa fixa, mas havia muita rivalidade com a Força Aérea Brasileira. Nessa foto vocês veem a aeronave T-28 operando a bordo do Minas Gerais. Aconteceu o seguinte, em dezembro de 1964, essa aeronave que vocês veem aí, o S-70 Whirlwind, que é o famoso Vaca na Marinha, teve um incidente com militares da Força Aérea Brasileira na base Tramandaí, no sul do país. 5 semanas depois, o presidente Castelo Branco, que vocês veem na foto, assina um decreto proibindo a Marinha de ter aeronaves de asa fixa e determinando que a Força Aérea e Marinha operem o binômio P-16 Tracker no navio aeródromo Ligeiro Minas Gerais, e assim foi feito. No ano seguinte, 1966, dentro da ideia de formar pessoal especializado, o comandante Lynch iria cursar convés e catapulta de voo na Marinha dos Estados Unidos. Quando ele voltou ao Brasil, ele passou a servir no porta-aviões Minas Gerais, operando, o lançamento e recolhimento de aeronaves P-16 Tracker, e essa experiência foi muito boa porque aprimorou o contato dele com oficiais da Força Aérea Brasileira. Embora o comandante Lynch já fosse um piloto com grande proficiência de voo, em 1969 a Marinha mandou ele fazer o curso de pilotagem de helicópteros na Escola de Aviação Naval da US Navy em Pensacola, nos Estados Unidos. O curso lá tinha todas as matérias de aviação, e um pesado treinamento de sobrevivência realizado no inverno. O curso se dividia em 2 fases. Na primeira, o aluno voava o Bell TH-57, que é a versão militar do Bell 206, e na segunda, o Sikorsky H-34, que é mais pesado para dar outra proficiência de voo. E tem uma passagem interessante do livro, que é quando o comandante Lynch percebe que os brasileiros estão recebendo o mesmo treinamento que os pilotos americanos que irão para a Guerra do Vietnã. Ele volta ao Brasil e se qualifica como instrutor de voo, onde iria ajudar a formar várias gerações de aviadores navais brasileiros. Em 1979, ele é destacado na Elibraz para receber os 6 primeiros HB-350 esquilos que a Marinha comprou. Ele se qualifica nessa aeronave e durante muito tempo foi o piloto de esquilo mais voado do Brasil. Interessante a passagem que ele conta também do contato que a Marinha teve com a Embraer, que na época era presidido pelo coronel Osiris Silva, no sentido de se fabricar helicópteros no Brasil, mas esse projeto acabou não indo em frente.
Em 1980, já capitão de fragata, o comandante Lynch assume o comando do primeiro esquadrão de helicópteros de emprego geral, o HU-1. Por aquela época, a Marinha enfrentava um problema. Todos os anos perdia-se milhares de dólares com o lançamento em torpedos de exercício que não eram recuperados. Perguntado ao comandante Lynch se eles poderiam recolher os torpedos perdidos com o helicóptero, porque o que acontece é o seguinte: você lança o torpedo, dali a algum tempo ele afunda, se não vier rápido para recolher, ele vai se perder no mar. Essa é uma tarefa muito complexa e difícil de se fazer, porque o torpedo tem movimento pendular que pode derrubar a aeronave. Se isso não bastasse, o esquilo na época ficava limitado a 35 nós de deslocamento com um torpedo pendurado. Mas com a assertividade do comandante do esquadrão, que preparou bem seu pessoal, pilotos, mecânicos, mergulhadores, a faina foi executada sem problemas e hoje é rotina na Marinha do Brasil. Um outro desafio enfrentado no HU-1 é que os contratorpedeiros na época só estavam preparados para o transporte e operação de DASH. DASH é Drone Anti-Submarine Helicopter, é um drone helicóptero anti-submarino. Americanos e britânicos, principalmente esses últimos, não acreditavam que os contratorpedeiros da Marinha Brasileira fossem adequados à operação de helicópteros humanamente pilotados devido às dimensões dos convéses, que eram muito exíguos. O comandante Lynch conseguiu convencer os seus colegas comandantes de contratorpedeiro da viabilidade e segurança desse tipo de operação. Dentre as diversas aeronaves que o esquadrão HU-1 operava, foi escolhido o Westland Wasp, o famoso abelha na Marinha do Brasil. E aí vocês veem o comandante Lynch pousando o Wasp no CT Sergipe, uma faina que, embora hoje seja rotineira, nos anos 80 foi uma quebra de paradigma. Em 1985, o comandante Lynch passa a reserva como capitão de mar e guerra. Em 1997, o ministro da Marinha, almirante Mauro César, assina um contrato para a aquisição de 23 aeronaves A4 Skyhawk 2 da Força Aérea do Kuwait. Essas aeronaves viriam com todo o ferramental e com mais de 80 mil peças sobressalentes que precisariam ser catalogadas e devidamente armazenadas. Em 8 de abril de 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso assina o decreto que autoriza a Marinha a operar aeronaves de asa fixa. No dia 5 de setembro daquele mesmo ano, o navio Clipper Ipanema encosta no Porto do Forno, no Rio de Janeiro. O navio trazia as 23 aeronaves A4 Skyhawk que haviam sido adquiridas do Kuwait, bem como sobressalentes. As aeronaves foram transportadas por carreta até a base aeronaval de São Pedro da Aldeia, e o desembarque foi concluído na madrugada do dia 10 de setembro de 1998, como vocês veem nas fotos. Bom, dessa forma, a Marinha já tinha suas aeronaves, mas ela ainda precisaria enfrentar outros desafios, no sentido de dominar todo o ciclo operativo da mesma. Em adição, precisaria preparar e treinar seus pilotos para as complexas atividades de pouso a bordo do porta-aviões Minas Gerais. Precisava separar e catalogar os mais de 80 mil sobressalentes que havia adquirido no Kuwait. A solução adotada foi abrir uma licitação internacional de maneira que empresas especializadas pudessem operacionalizar essas tarefas. Sagrou-se vencedora a empresa norte-americana Kay & Associates, que já tinha confiança da Marinha dos Estados Unidos e grande experiência em operação dessas aeronaves no Kuwait. O contrato firmado entre a Marinha e a Kay previa que a mesma deveria colocar as aeronaves em operação no prazo de 1 ano, bem como qualificar os pilotos brasileiros para o pouso a bordo. Como sua representante legal no Brasil, a Kay contratou a Sintec, do comandante Lynch. A tarefa da Sintec junto à Kay era fornecer todo o apoio que a empresa americana necessitasse no Brasil. Não foi uma tarefa fácil, porque a Sintec precisaria atender no Brasil mais de 50 técnicos e especialistas em todas as suas necessidades: transporte, moradia, comunicações, diversão, saúde, documentação, etc. Em paralelo, a Marinha continuava a prontificar os sistemas do porta-aviões Minas Gerais, principalmente a catapulta. Posteriormente seria adquirido, como vocês veem na foto, o porta-aviões Foch da Marinha Francesa, que no Brasil recebeu o nome de São Paulo. Finalmente, em janeiro de 2001, houve a tão sonhada decolagem de uma aeronave AF-1 do porta-aviões Minas Gerais, a Marinha 10006. O binômio formado pela Marinha do Brasil, Sintec e Kay & Associates foi um sucesso.
A Marinha conseguiu realizar suas operações e hoje o primeiro esquadrão de aeronaves de interceptação e ataque é uma realidade, tendo sido as aeronaves recentemente modernizadas pela Embraer. Bom, gente, esse livro, que tem quase 400 páginas, né, e é muito bem ilustrado, com algumas fotos a cores também, o comandante Lynch, ele teve o cuidado de, para cada fase que ele narra, ele colocar fotos, ilustrações, etc, né. Então o que acontece? Ficou uma história muito bem costurada, vocês acabam entendendo muito bem o que foi que aconteceu nesses 50 anos que ele narra no livro. O livro tem 396 páginas e eu considero um documento histórico brasileiro. Num país que infelizmente preza tão pouco a nossa historiografia, eu acho que esse livro ele já entrou para o rol de documentos importantes que registram a história da aviação naval brasileira. Eu li 2 vezes o livro, talvez seja um pouco difícil de vocês encontrarem. Eu vou deixar uns sites aí, estante virtual, etc. Talvez seja um pouco complicado para achar, porque o livro já se encontra fora de catálogo. Mas eu posso adiantar uma coisa para vocês, gente. Esse livro tinha tudo para virar um filme, tá? Ou uma minissérie, porque é uma saga fantástica. E o Lynch, o Lynch conseguiu mostrar todas essas fases, mas com um senso de humor fora de série. Então ele conta episódios deliciosos da história da aviação naval, né? Alguns episódios com mais humor, né? A saga, quando eles vão resgatar o torpedo perto do Minas Gerais, é muito engraçada, é muito legal. É técnica, mas ele conseguiu rechear ela com aquele humor típico do pessoal da Marinha. Ele realmente está de parabéns. Eu li esse livro 2 vezes. Eu recomendo a todos vocês. Na época que eu trabalhava no projeto do Jato Skyhawk, quando eu tinha algumas dúvidas, a gente sempre recorria a esse livro, eu ligava para ele, perguntava como é que foi isso, como é que foi aquilo, porque ele realmente conhece muito de aviação, vocês viram aí no vídeo, né? Ele é um pedaço da história da aviação naval brasileira. Bom, gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós devemos voltar a esse livro ainda, ao Voo do Falcão Cinza, porque não dá para um vídeo curto como esse mostrar tudo que está contido ali. Essas quase 400 páginas são deliciosas, vocês devoram em algumas horas, né? Num dia você lê isso daí, porque o livro é realmente muito bacana. E nós devemos voltar a ele então, tá? E foi um prazer muito grande falar desse livro. Eu já estava querendo fazer esse vídeo faz tempo, já faz muito tempo que eu tinha planos de fazê-lo, e eu considero o seguinte: o canal Arte da Guerra agora já está se encaminhando para 2 centenas de vídeos no acervo dele, e eu considero, de todos os vídeos que eu fiz da aviação naval, que não são vários, esse até agora foi o mais importante, eu não tenho a menor dúvida disso. Nós vamos esmiuçá-lo no futuro, vocês enviem as dúvidas para cá, tá? Perguntem aí, a gente vai tentar fazer novas produções em cima desse livro. E quem lê, escreva também, tirando dúvidas aqui, que vai ser um prazer muito grande conversar com vocês, tá? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, gente. Mais uma saga brasileira. Eu tenho um prazer muito grande em falar do Brasil, em falar do pessoal que realmente acredita, que realmente faz esse país. Eu conheço o comandante Lynch, é nosso amigo aí, uma pessoa porque eu tenho maior admiração, maior respeito. Tive a oportunidade de trabalhar com ele e também de trabalhar com muitos desses profissionais que são elencados aí no livro. Eu posso dizer para vocês que foi uma experiência gratificante. Eu realmente fico muito feliz, aprendi muito com todas essas pessoas, esses profissionais maravilhosos. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal, como sempre, tá? Reforçando aqui o nosso trio, a nossa tríade, tá? De responsabilidade, compromisso e muita fé nesse país maravilhoso. Pessoal, até o nosso próximo vídeo.